Salve, salve, amigos! Salve, amigos do Café Expresso com Psicologia. Sejam bem-vindos a esse nosso novo encontro, a nossa nova conversa. Eu sou Fernando, psicólogo aqui em Araraquara, e vim novamente trazer essa discussão, essa temática para pensarmos, refletirmos e através de uma pergunta. Você sente que você tem uma briga mental dentro de você? Você sente que você tem uma discussão íntima, uma discussão no teu aparelho psíquico? Você sente? O que significa exatamente isso? Que briga que é essa? Que duelo que é esse que a gente tem naturalmente dentro de nós? Vamos ter essa conversa? Vamos conversar? Vai lá, pega o teu café. A nossa conversa, pessoal, ela parte de um momento de atendimento, com uma pessoa que faz tratamento nesse contexto de uso problemático de drogas. E durante o atendimento, essa pessoa ela traz uma história de abuso de cocaína começada de maneira tardia na vida. É uma pessoa que tinha uma prosperidade. E ela começou de maneira tardia por conta de algumas questões de dificuldade social. Ela trouxe a presença da cocaína de uma maneira recreacional, era esporádica e de uma maneira muito explosiva e rapidamente ela perdeu tudo, não tinha mais controle da vida social. E parece que é uma história que se repete. A cocaína é uma substância que é um estimulante para o sistema nervoso central. E um ponto primordial dessa nossa discussão é a própria questão da manifestação. Então, a cocaína é um estimulante, por isso que os usuários eles apresentam uma certa agitação, uma certa força, uma certa euforia, porque ela atua estimulando o sistema nervoso. E o ponto primordial, a ideia da repetição da busca para o uso. A gente fala de uma substância que ela traz o nome de dopamina. Vamos falar que é aquela substância que gera ou desencadeia a sensação de prazer. O efeito da dopamina, num ponto primordial desse contexto, que é o centro de recompensa cerebral, esse centro de recompensa, ele vai estimular ou ele vai desencadear sensações prazerosas em tudo que a gente faz. Seja comer algum alimento que nos dá prazer, fazer alguma coisa que nos dá prazer. Significa que existe a liberação dessa substância ali nessa região, a região de controle dos prazeres. A questão é que a dopamina como substância, porque normalmente essa dopamina ela entra nessa região, ela desencadeia a liberação então da sensação de prazer e depois a própria dopamina ela é retirada. A função da cocaína dentro desse contexto é que ela impede ou ela segura por mais tempo a dopamina. Por isso que a pessoa ela apresenta por mais tempo essa sensação de prazer, essa sensação explosiva. E essa repetição, ela vai segurando cada vez mais a dopamina e ela entra nesse ciclo de repetição. É como se fosse uma escala, vai até lá em cima, o auge do prazer, depois desce, despenca
e gera aquela sensação, aquela depressão fisiológica, e a pessoa busca novamente e fica nesse contexto. Essa repetição, essa explosão, por isso que acontece a sensação e a preservação ou a permanência nessa repetição de prazer, prazer explosivo, esse prazer ilusório que faz com que as pessoas permaneçam e desencadeiam o uso problemático, no caso da cocaína. Esse atendimento que eu iniciei, que eu apontei, ele traz essa ideia de a pessoa apresentando uma história de a busca intensa pelo prazer e depois um desprazer e depois, por conta dessa repetição intensa, a perda de todas as situações, ela vai iniciar um procedimento de sofrimento, o processo de sofrimento. Então apresenta dois conceitos ou dois contextos. De um lado, o prazer, de um lado, aquela sensação que durante muito tempo é uma escolha, essa repetição, e do outro lado, depois, a sensação de o que eu estou fazendo, o que eu fiz, por que eu permiti que eu se perdesse tudo, por que teve essa permissão? E traz essa história. Traz essa história. Eu estou lutando muito. Eu estou lutando muito. Você não sabe o quanto eu sofri. O quanto eu sofri para estar tentando. É diariamente, faz muitos meses que eu não uso mais essa substância, mas diariamente eu ainda sinto necessidade. Diariamente eu sinto uma explosão que mesmo passando tempo sem usar, o meu corpo ainda pede. A minha mente pede. E aí a gente está falando das memórias. Porque o problema de tudo são as memórias que são armazenadas. E aí a pessoa, ela apresenta essa situação. Eu diariamente, eu tenho necessidade de buscar aquele prazer. Parece que minha mente pede. Mas por outro lado, eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada por tudo que aconteceu, por tudo que eu tinha e que tudo que se desfez. Então são duas situações. E me fez, durante esse momento mesmo, pensar na teoria desenvolvida por Freud, a questão do aparelho psíquico, que ele apresentou o funcionamento do aparelho psíquico e que ele vai, ou foi bem de encontro a essa discussão que essa pessoa estava trazendo. E eu parei, fiquei ouvindo e falei assim, olha, realmente parece que cabe, encaixa essa discussão, encaixa essa informação. Freud discutiu que o aparelho psíquico é formado por três partes. Então ele traz uma discussão das questões do inconsciente e as questões do consciente. Ele aponta, primeiramente, uma palavra que acho que é muito discutida, a questão da parte do inconsciente desse aparelho psíquico, que traz a palavra id. Id, ele traz o princípio do prazer. O que significa isso, esse princípio do prazer? Primeiro, ele está localizado na parte do inconsciente. Lembra? Imagina um iceberg que a gente pode ver ali no mar. Uma pequena ponta é o que está presente, que representa talvez a ideia do consciente. É aquilo que vem à nossa mente que a gente presencia. E toda a parte de baixo desse iceberg, que nós não temos contato, nós não estamos vendo, é a representação do inconsciente. Isso é um modelo para compreender o quanto de informações nós não temos contato, porque está escondido, é como se tivesse escondido. Essa é a porção, esse princípio do prazer, ele é instintivo, ele é primitivo, ele é inato. O que significa esse princípio do prazer? Praticamente que as pessoas, ou todo ser humano, ele faz a preservação. Ele se preserva da dor, se preserva daquilo que gera desconforto. O princípio do prazer, no sentido de o aparelho, ele apresenta para a pessoa, ou a vida da pessoa, essa parte do aparelho psíquico, ele leva a pessoa pela busca dos prazeres.
pela busca de evitar aquilo que gera sofrimento. Isso é inato, é preservação, é instintivo. Relacionando com esse conceito dessa discussão que eu estou trazendo, relacionado a esse momento de atendimento, está bem relacionado com isso mesmo. Esse estímulo ao prazer, esse estímulo para evitar aquele desconforto. O desconforto, no caso, a falta da substância. Com a presença da substância, é a manifestação do prazer, da sensação que a minha mente quer, que a mente dessa pessoa, ela quer, para evitar o sofrimento. E a própria história que as pessoas apresentam e manifestam. A eliminação do sofrimento pela presença dessa substância. Isso é instintivo nas pessoas quando elas estão nessa repetição. E ela representa o próprio princípio do prazer. Evitar desconforto, evitar sofrimento e manter a pessoa nesse contexto de prazer. A parte consciente desse aparelho psíquico que foi apresentado está relacionado com a nomenclatura do ego. Ego é o princípio da realidade. Princípio da realidade, em que sentido? Ela tem a função, por exemplo, do nosso pensamento, da nossa capacidade de perceber tudo que está ao redor, da nossa memória, das nossas sensações, ou seja, nos mantém relacionado ao nosso externo. E esse contexto que fala que é o princípio da realidade, porque nos mantém ligado à realidade. O oposto ou o contrário ao id ou ao princípio do prazer, ele vai receber o nome de superego. O superego é o princípio do dever. E ele está muito relacionado com esse contexto da nossa construção moral. Ou seja, a nossa história de quando nós estamos crescendo, obtendo todo o processo educativo dentro do nosso contexto familiar, do nosso contexto social, é aquelas informações que vai fazer ou apresentar para a gente fazer julgamentos. Por isso que fala dever. As coisas que nós observamos, as situações que estamos nos envolvendo, ela apresenta para a gente essa necessidade de julgamento. Ela é o oposto do princípio do prazer, é o princípio do dever. É aquele mecanismo de uma necessidade que o aparelho apresenta de controle. E o ego, ele vai ser o mediador. Então a pessoa, ela está numa situação que ela tem o controle desses princípios que pode levar a pessoa a só ter prazer, e isso não é possível, ou aquela situação que leva as pessoas a ter julgamentos de tudo, a críticas intensas. O ego adequado na vida da pessoa, ela mantém o equilíbrio. Se ela não tem esse equilíbrio, a pessoa se perde no princípio de prazer. Ou seja, o id muito intenso faz com que a pessoa vá cometer mil besteiras. Ou o superego intenso faz com que aquela pessoa seja extremamente moral, seja extremamente restritiva, castradora. Aquilo que não pode fazer nada, aquilo que tudo é errado. O id muito intenso vai ser uma pessoa perversa, leviana, que faz de tudo. É a parte amoral. Se perde o contexto ético quando está muito intenso. Por outro lado, essa informação castradora faz com que a pessoa seja aquela pessoa que não consegue viver. E a pessoa tem que ter um equilíbrio. E eu parei para analisar, para pensar nesse atendimento, esse contexto. Que a pessoa ela precisa ter um ego adequado para poder analisar essa história de abuso da cocaína que entrou na vida dela. Porque ela pode se perder através dos prazeres, ou depois que ela inicia um processo de castração relacionado a uma mente punidora, se o superego fica muito intenso, é aquela pessoa que não vai conseguir fazer exatamente nada. Tudo é errado, tudo é extremamente pecado, tudo é extremamente... A pessoa não tem mais uma vida. Então, o ego, ele vai trazer uma necessidade da vida da pessoa de equilíbrio. É onde nós precisamos estar, num ponto de equilíbrio, num ponto saudável da vida. Essa é importante. Então,
Nós temos constantemente esse duelo mental. As vozes do id, do superego, para manter o nosso equilíbrio do aparelho psíquico. O ego vai ser o mediador. Nós temos essa discussão. Nada pode estar em desequilíbrio. Tudo tem que estar dentro de um equilíbrio. O aparelho psíquico, ele funciona exatamente para isso, para manter a nossa vida em equilíbrio, para manter a nossa vida em constante atividade de aprendizado, de evitar aquilo que é excesso e de controlar as nossas manifestações. Somos livres para realizar as atividades sociais. Mas se a gente não tomar cuidado de acreditar que tudo é errado, tudo é culposo, tudo é pecado, tudo é um erro, isso significa que o superego está tomando conta, isso vai ser um desastre. É um desastre acreditar que a vida é só prazer e é um desastre acreditar que a vida está tudo errado, nada está certo. Temos que ter um equilíbrio. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, que essa discussão fique para analisarmos e refletirmos a partir de tudo o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Pense nisso. O quanto as vozes estão aí nesse duelo mental em nós. Um abraço, pessoal. Um grande abraço.